Então, boa noite, meus queridos irmãos. Eu não sei que horas cada um vai assistir a nossa aula de hoje, não é de manhã, à tarde ou à noite, mas eu dou boa noite a todos vocês, que todos sejam muito bem-vindos na nossa aula, tá bom? Que tá cheio aí de detalhes hoje, né? Então, vamos nos acalmando, vamos elevando os pensamentos, agradecendo a Deus por cuidar da nossa vida sempre e que nós sejamos realmente instrumentos da paz, do amor e que na nossa casa sempre habite a paz, o amor, a tranquilidade e a compreensão. Que assim seja. Hoje, meus queridos irmãos, nós estamos então transmitindo a nossa última aula do curso de Estudos Espíritas e Educação Mediúnica. É a 39ª aula. Acabando então esse primeiro módulo, que nós temos que reconhecer o quanto foi rico, né? A gente poder ter a tranquilidade de assistir às aulas no melhor horário para nós, na nossa vida, que requereu de todos nós um pouco mais de trabalho, um pouco mais de atenção para as nossas atividades. Então, essas aulas veiculadas pela internet, que são veiculadas tanto pelo Facebook e pelo YouTube, elas trouxeram ferramentas benéficas a todos nós. E eu no nome de toda a educação da casa, por estar dando a última aula aí do curso, do primeiro módulo, quero agradecer. Eu quero agradecer a todas as pessoas que disponibilizaram uma parte do seu tempo para poder assistir essas aulas que foram feitas por todos nós, né, trabalhadores da Casa Espírita Seara de Jesus. Fizemos ultrapassando as dificuldades, mas não deixamos de fazer com amor, demos o nosso melhor. Então, eu agradeço a todos os alunos, a todos os participantes. Não posso deixar de dizer que essa forma de aula atingiu pessoas que estavam longe e que precisavam e que queriam também aprender um pouco mais. E eu agradeço pela participação de todos. Então, como eu estava dizendo, nós vamos dar a 39ª aula, sendo a última desse primeiro módulo, e ela vai dizer respeito especificamente do curso de Aprendizes do Evangelho. Eu trouxe a foto aí do livro, né, o módulo, o primeiro ano do curso de Aprendizes do Evangelho. Há também o segundo ano do curso de Aprendizes do Evangelho e a nossa aula especificamente diz respeito à 5ª aula do curso do Aprendizes do Evangelho, tá bom? Então, nós estamos caminhando aí ao longo desse ano e vamos à nossa aula. Na parte A, nós vamos falar sobre as profecias sobre a vinda do Messias. E na parte B, nós vamos falar sobre os povos estrangeiros e o Império Romano. Então, nós vamos ver daqui para frente. E aí, então, eu já trago uma primeira pergunta. Eu queria saber o que significa a palavra Messias. A gente vai dar um tempinho, escrevam aí, né? Vamos participar da aula. Vocês têm participado muito da aula, têm deixado a aula de uma forma bem gostosa, bem dinâmica. Então, escrevam aí o que significa a palavra Messias. Já responderam? Vamos lá. O nome Cristo é o equivalente em grego à palavra Messias, tá bom? Então, Cristo é o equivalente a Messias. Assim, o nome Jesus Cristo significa Jesus, o Messias, ou Jesus, o ungido, tá bom? Então, Messias, porque a gente vê aí na literatura que muitas vezes chamam de Messias, mas Jesus significa, Cristo significa o mesmo que Messias. Eu trouxe essa imagem porque em Lucas,
E em João, nesses dois itens, 4, 16 a 21 e João 4, 2 a 25, a gente encontra duas passagens onde Jesus, ele diz sobre si, dizendo que ele era o Messias, tá bom? Eu não trouxe aqui o texto todo, porque ia ocupar tempo da nossa parte, e a gente tem bastante coisa para ser falada, mas é só para dizer aqui que Jesus, em duas passagens em Lucas, foi quando ele foi explanar no dia de sábado, na sinagoga, e ele recebeu esse pergaminho, onde trazia um trecho do Velho Testamento, e aí ele falou, e nesse trecho que ele disse, já tinha sido anunciada pelos profetas a vinda de um Messias. Então, muito antes de Jesus, que estava ali em própria pessoa, ele vem relatando que antigamente os profetas já vinham falando sobre a vinda de Jesus. Então, essa é uma passagem que a gente encontra em Lucas 4, 16 a 21, e em João também. Eu trouxe a figura aí, que é quando Jesus está perto de Samaria, ali está em Samaria, e ele para no poço, e a samaritana estava indo buscar água com o seu jarro, e ele pede água para ela. E ela pega e fala que não, porque ela não podia conversar com um judeu, E ele pega e explica que ele estava ali e precisava da água da vida. E ela pega e fala, ela comenta depois, entre 2 a 25, se vocês quiserem ler, vocês vão ver, numa certa passagem ela pega e fala, então você que estava para vir um Messias. E Jesus pega, eu sou o Messias de que você fala, eu sou a pessoa de quem você fala. Então essas duas passagens, Jesus já vinha ele mesmo anunciando o seu propósito aqui entre nós. Mas eu quero saber, a vinda de Jesus, ela já tinha sido anunciada antes desse fato que ele mesmo traz? A vinda de Jesus já tinha sido anunciada antes da vinda dele, pelos profetas? Então, a minha pergunta é, se ela tinha sido profetizada, essa vinda de Jesus, ela foi profetizada. O que vocês acham? Estou dando um tempo para vocês responderem. O que vocês acham? A vinda de Jesus, esse comunicado que já estava para vir uma pessoa extraordinária, ela teria sido anunciada pelos profetas há muito tempo atrás? Nós encontramos aí, olha, eu trouxe a figura de alguns profetas, e nós podemos sim encontrar por diversas passagens no Antigo Testamento, tá bom? A parte do Antigo Testamento, profecias apontando para a chegada daquele que seria o Salvador, tá bom? Profecias apontando para a chegada do Salvador. Elas estão presentes nos livros de Jeremias, Daniel, Miqueias, Oséias, Zacarias e muitos outros profetas, tá bom? Então, nós encontramos sim no Antigo Testamento muitos textos, muitas passagens sobre essa chegada de Jesus entre nós que viria depois. O principal é o profeta Isaías. Isaías descreve-o ao mesmo tempo como um servo sofredor que morreria pelos pecados da humanidade, e ele também fala de um príncipe soberano que governará com justiça. Então, Isaías ele já vem trazendo, muito antes da vinda de Jesus, a figura de um Salvador, a figura de um Messias que iria servir como servo, sofrendo pelos pecados da humanidade, conforme está descrito. Mas Isaías também descreve Jesus como um príncipe soberano, trazendo toda a grandiosidade dessa figura que foi Jesus,
que a nossa doutrina nos informa que é o nosso modelo e guia, ele é o nosso ponto de apoio, e quando esteve aqui entre nós, nos deixou infinitos exemplos, dizendo que também nós poderíamos fazer igual se assim quiséssemos, né? Ele despertou em nós a nossa necessidade de mudança, a nossa vontade de querer mudar e o conhecimento de que nós poderíamos, se quiséssemos, mudar. Apreciemos algumas profecias trazidas por Isaías. Uma voz clama, isso daqui é uma das profecias do livro de Isaías. Uma voz clama no deserto, abri caminho para Yahvé. E aqui a gente precisa dar uma parada. Quando Isaías escreve uma voz clama, de quem seria essa voz? Quem é que clama? Quem é que estava falando? E na Bíblia de Jerusalém, a gente encontra material dizendo que essa voz que clama seria de João Batista. Continuando, no deserto abriu um caminho para Yahvé. Isso a gente encontra em Isaías, no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Essa profecia em que ele estava dizendo, ela data do século 8 a.C., tá bom? E ela está comprovada, então ela se repete, ela aparece no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 3, versículo 1. O que a gente encontra lá no Evangelho de Mateus? Naqueles dias apareceu João Batista, tá bom? Então, essa voz que clama, muito se diz ou é trazido que muito provavelmente poderia ser de João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos. Ele estava falando com o povo, né? Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo, pois foi dele que falou o profeta Isaías. Então ele está dizendo que essa voz que clama seria João Batista que estava falando, tá bom? E isso só para vocês entenderem, Isaías estava falando antes de tudo isso acontecer, por isso que chama profecia, né? São coisas que foram ditas e ainda não tinham acontecido. No livro de Daniel, que também era um profeta, acho que eu trouxe a imagem dele, isso, eu trouxe aí, né, dentre a figura dos profetas, isso também não é tão relevante, mas no livro de Daniel, no capítulo 9, versículo de 25 a 26, então todos esses eram profetas, então os profetas já estavam anunciando a vinda do Messias, a vinda de um Salvador. Então em Daniel lemos: fica sabendo, pois, e compreende isto, desde a promulgação do decreto. Que promulgação do decreto foi essa? Foi quando o imperador da época permitiu que o povo voltasse, né? Então, desde a promulgação do decreto sobre o retorno da população e a reconstrução de Jerusalém, até um príncipe ungido haverá 7 semanas. Depois das 72 semanas, um ungido será eliminado, embora ele não tenha 3 pontinhos. E a cidade e o santuário serão destruídos. Então aqui, meus queridos, a gente traz aí a profecia de Daniel, onde ele relata a vinda desse Messias, né? Então ele descreve aqui, nesse pequeno trecho, toda uma história que aconteceu, né? E quando a gente vai ver, então, a gente sabe que o povo foi expulso da cidade onde estava, que depois Moisés abriu o mar para que o povo pudesse passar e permaneceu no deserto durante 40 anos, e aí o povo é chamado a voltar, não é? E aqui ele traz então que desde a promulgação do decreto, que foi um decreto trazido aí pelo governador da época, pelo imperador da época,
sobre o retorno e reconstrução de Jerusalém até o príncipe ungido haverá 7 semanas. Isso daqui, gente, também a Bíblia de Jerusalém traz um período aí de anos que tem um significado, né? Que era ali, se vocês forem olhar, depois eu posso trazer o trecho exato onde está ali na Bíblia, posso trazer também o trecho para nós podermos estudar, mas diz de um período que descreve toda a história, né, da população naqueles milhares de anos ali. Então, quando ele fala também nessa passagem que parece que perde a palavra, quando ele fala depois das 72 semanas um ungido será eliminado, embora ele não tenha, a Bíblia de Jerusalém traz a informação, né, ela coloca ali a informação de que nessa passagem o final teria se perdido, ele foi tirado dali, por isso que está os 3 pontinhos, mas que muito provavelmente esse ponto que falta seria, embora ele não tenha pecados, então a frase ficaria, depois das 72 semanas o ungido será eliminado, embora ele não tenha pecados, e ele também pode significar um sucessor. Então a Bíblia queria dizer, né, essa passagem de Daniel, né, de Daniel ele queria dizer que um ungido seria eliminado, embora ele não tenha um sucessor. Mas com relação a essa questão de sucessor, nós aprendemos na doutrina espírita que quando Jesus conversou com os discípulos e disse: a minha hora é chegada, né, o meu fim, né, eu preciso partir, mas muita coisa ainda tenho que vos dizer, mas vocês não ficariam órfãos, porque um Consolador virá e dirá tudo aquilo que precisa ser dito. Então, se eu puder, na minha humilde, né, concepção, eu prefiro entender que, embora ele não tenha pecados, porque embora ele não tenha um sucessor, a doutrina espírita já procurando ampliar, né, procurando trazer um conhecimento a mais, um sucessor, Jesus, já teria nos informado que viria um sucessor, que viria um consolador que pudesse falar aquilo que ele não pôde falar, né? A profecia, então, ela mostra uma sequência de fatos. Eu estava dizendo, né, que nessa profecia, uma profecia só, ela fala de um caminho temporal muito grande, né? Então, quando ele fala de 7 e fala depois de 72 semanas, de 7 semanas e 72 semanas, a gente tem que entender que são períodos históricos e eles são muito largos, porque nesse período aconteceu tudo isso, né? Aconteceu toda a transformação de uma sociedade. Então a profecia mostra uma sequência de fatos: a vinda de Jesus, a sua morte e a destruição de Jerusalém, inclusive o templo de Jerusalém, tá bom? Entretanto, nesse próximo slide, né, todos os povos, tá bom? Nós estamos falando aí do povo hebreu, né, de tantos outros povos que foram trazidos aí nas aulas anteriores do Aprendizes do Evangelho. A vinda de Jesus já era esperado por todos nós, todos os povos na China, na Índia, Jesus já era esperado, já estava sendo anunciado, né? É importante nós lembrarmos que, apesar do Império Romano, apesar de todos os irmãos que povoavam a cidade, e conforme relatado na aula anterior, né, do Aprendizes do Evangelho, que foi trazida pelo nosso irmão Fábio, que ele disse sobre a era de Adão e Eva, né, depois da serpente, que são populações que reencarnaram na Terra para alavancar a sociedade. Mesmo com a vinda dessa era de Adão e Eva,
Antes disso, a população já estava, o homem já estava como um habitante do planeta Terra. A gente não pode esquecer, né, que ao longo do nosso curso nós aprendemos tudo que diz respeito a nós como uma individualidade e nós aprendemos a nós em relação aos outros seres do universo e a nós também como seres extrafísicos, né, que estão no plano espiritual, e nós com todo o universo, com toda a humanidade. Então esse curso, volto a falar, ele foi grandioso para todos nós e no próximo ano ele vai continuar sendo sempre aprimorado, melhorado, contando com a participação de todos vocês para que a gente consiga sempre ir se melhorando, sempre trazendo novas informações. O que então precisa ser dito é que o homem sempre esteve, né, no centro de tudo, né, sempre a figura do ser humano. E não podemos esquecer de dizer que o ser humano é antes o ser espiritual, tá bom? Ele é revestido dessa matéria grosseira, chamada carne, e o dia que a carne nada mais serve, o corpo para nada mais serve, ele volta ao planeta, né? Ele volta à Terra da onde foi tirado, mas o espírito vivifica e volta a Deus, que Deus criou tudo. Então, quando eu falo de ser humano, homem e mulher, na verdade eu estou dizendo de ser espiritual. O ser espiritual habitou todos os espaços, como muito certo é, ele habita todos os espaços, todos os mundos, e está se desenvolvendo aí ao longo da história. E para quem tiver interesse de estudar, vá atrás de material, tá bom? Nós vamos entrar daqui a pouco na parte B, onde nós vamos falar do Império Romano, né, do mundo romano. Eu vou ser muito breve, mas nós reconhecemos, e eu queria trazer já, tem uma série do Netflix que fala sobre o Império Romano. Quem tiver interesse em ver o Netflix e procurar essa série, assista, porque traz muita informação, inclusive dessa nossa aula, que ela é muito rica, né? A aula é muito rica e também a série do Netflix também traz muita informação para a gente sobre o Império Romano, tá bom? Mas o que importa é que eu assisti alguns trechos do Império Romano, porque é uma série muito grande, mas a gente reconhece que o Messias, que o Cristo, ele já vinha sendo anunciado na época. E os doutores, os imperadores, eles ficaram com medo, porque eles tinham o poder e eles tinham medo de perder o poder, né? Tanto que um deles pediu para fazer o licenciamento, né? O licenciamento das crianças que nasciam. Muitos pediram para expulsar as crianças, né? O outro imperador pediu para expulsar as crianças. Então, o quanto a vinda de Jesus mexeu com as pessoas, né? E aí a gente vê o ser humano sempre se desenvolvendo. Vamos dar seguimento então à nossa aula. Todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor. Todos o queriam, localizando em seus caminhos a sua expressão sublime e divinizada. Então, todos esperavam o Messias. E cada um, quando teve contato com ele, só teve coisas boas, a gente bem sabe, né? Todas as pessoas que são relatadas aí na Bíblia, nos livros, na doutrina espírita, Jesus veio para modificar mesmo, modificar a nossa vida. A espera pelo povo de Israel. O povo de Israel também esperava essa vinda de Jesus? Foquemos os nossos estudos junto ao povo de Israel. A existência histórica do povo de Israel é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo, das consequências nefastas
do orgulho e do exclusivismo. Então Israel foi uma nação que tinha a oportunidade de receber as lições do Cristo e poder fazer diferente, mas o orgulho e o exclusivismo do qual era dotado o povo de Israel não permitiu que tudo isso acontecesse. Muitas guerras, muitas mortes, o orgulho realmente imperou, fazendo o homem se perder. E com relação ao orgulho, o Evangelho traz que é uma das chagas, né? É um dos entraves que não permitem que o homem avance, né? Então, são 2 pontos, né? O orgulho, a vaidade, o egoísmo, são ferramentas dos quais nós podemos ser dotados, mas que a gente tem que se afastar, a gente tem que eliminar, a gente tem que extirpar, a gente tem que excluir do nosso ser, tá bom? Emmanuel acrescenta aqui: todas as raças da terra devem aos judeus esse benefício sagrado. Qual benefício? Já foi trazido na aula anterior do Aprendizes do Evangelho, que consiste na revelação de um Deus único. Então esse povo, ele trouxe a ideia, porque antes a gente trazia aí a figura de um Deus vingativo, né? A gente dava nomes diversos, tinha o Deus do sol, o Deus da chuva, o Deus do trovão, o Deus do amor, né? Tinham vários deuses. Então esse povo trouxe para nós um grande benefício, né? Uma boa alavanca de transformação da sociedade, trazendo a ideia de um Deus único, que Deus é único, onipotente, né? Que a gente traz aí na doutrina espírita os caracteres de Deus. Deus único, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. Então, Deus nos criou todas as coisas, né? A doutrina espírita traz isso daí para a gente de uma forma linda, né? Para a gente aprender. E também no livro A Caminho da Luz, está lá no capítulo 7, para quem quiser ver, tá bom? Todas as profecias são verdadeiras? O que vocês acham? Foram muitas profecias. Se vocês pegam a Bíblia, a gente vai encontrar muitas profecias sobre Jesus. A gente trouxe aí 2 principais, né? Isaías foi um profeta que trouxe grandiosas coisas sobre Jesus. Hermínio Corrêa de Miranda, ele é categórico ao afirmar que acima de qualquer adaptação que tenha havido, e muito mais do que o Messias judaico previsto nos textos tidos como proféticos do Antigo Testamento, Jesus, sem sombra de dúvida, é um Messias, no sentido de um enviado, um missionário, imbuído de uma tarefa da mais alta relevância no processo evolutivo da humanidade. Ele foi um indicador de rumos, ele foi um reformista religioso, social e ético, um espírito de elevadíssima condição, né? Então, Hermínio Corrêa de Miranda, lá no livro dele que chama Cristianismo, a Mensagem Esquecida, nós encontramos essa passagem. Então, não entrando nessa seara de dizer se as profecias eram verdadeiras ou não, porque na verdade as profecias elas foram feitas por homens, né? E muitos interesses acabavam acontecendo. Então, muito provavelmente, quando a gente trouxe aí a história da Bíblia, a gente trouxe que muita coisa pode ter sido mudada, né, para trazer aí aquilo que precisava ser dito, de acordo com aquele que escrevia. E Hermínio Corrêa de Miranda traz que, independente de qualquer coisa, a gente não pode deixar de entender que Jesus, ele é o Messias, sim, no sentido de um missionário, tá bom? Que tinha uma tarefa grandiosa, que era de despertar ao ser humano, para que o ser humano pudesse plantar as suas próprias sementes,
né? E é o que a gente está até hoje fazendo, né? Entre idas e vindas, entre as sucessivas reencarnações, a gente está vindo para nos aprimorarmos, né? Para melhorarmos a nossa condição. A gente não pode também andar devagar, mas também não pode correr. Mas a gente está aí na vida, e que essa aula aqui sirva de apoio e de material rico para que a gente desperte o ser espiritual que somos nós. Bom, assim, Jesus mudou para sempre as diretrizes do planeta, conforme vemos influenciando diretamente na conduta da humanidade até os dias de hoje. E é verdade mesmo, nós estamos em 2021 e Jesus é lembrado a todo instante, né? Na parte B, domínios estrangeiros e o mundo romano. Após a morte do rei Salomão, no 830 a.C., uma insurreição, uma revolta levou ao rompimento das 10 tribos. Aqui, Salomão, depois quem assumiu o governo foi o filho dele. Eu me esqueci o nome, é Robão, mas o filho dele assumiu. E a população não queria que o filho dele assumisse, né? Porque a população já estava cansada. Então aqui a população ela se revoltou e houve o rompimento das 10 tribos. As 10 tribos que eram os 10 filhos de Jacó, né? O território de Israel ele foi dividido em 2 reinos. O reino do norte, que ficou o território de Israel, e o reino do sul, que ficou o território de Judá, que era composto pelas tribos de Judá e Benjamim. Essa divisão, né, essa divisão que foi feita entre o reino do norte e o reino do sul, ela enfraqueceu a estrutura política e militar desses 2 reinos, permitindo uma série de invasões por povos estrangeiros. O ser humano sempre procurando conquistar, sempre procurando, cansado de ser humilhado, sempre surge, eu estava dizendo, né? Sempre surge um ser humano que tem uma ideia diferente, que quer tomar o poder, né? Então, nessa época surgiram várias invasões por povos estrangeiros, repercutindo a longo prazo na vida do povo hebreu. Então eu trouxe alguns povos estrangeiros e o período em que eles dominaram, mas um dominou sobre o outro. Então primeiro veio a Assíria, ela atuou de 824 a 612 a.C., e depois veio a Babilônia tomando o poder nesse período, e depois vieram os persas e depois vieram os macedônios. Então o que importa dizer é que uma série de invasões ocorreram. Meus irmãos, muitas pessoas morreram, né? Muitas pessoas morreram procurando o poder, né? Os que estavam ali à frente, procurando o poder, procurando a dominação, e a população acabava sendo levado a uma situação de fome, de desespero, de morte. Foi uma época difícil que nós enfrentamos, né? Mas faz parte de todo um processo evolutivo. Jesus sempre esteve comandando aí a vinda de irmãos, né? Que foi trazido, os capelinos, né? A era de Adão, de Eva, que foi trazido nas aulas anteriores. Jesus sempre comandou a vinda de irmãos que traziam a língua, a ideia de Jesus. Então, irmãos reencarnaram trazendo essa ferramenta de alavancar a sociedade ao longo da história, antes de Jesus, com Jesus e depois de Jesus. E aqui eu trouxe um vídeo do Império Romano para a gente poder ver, tá bom? Porque tem muita coisa rica para ser falada, e eu espero que o vídeo ajude. Smile and Learn. 5 coisas que você deveria saber sobre o Império Romano. Roma foi fundada há mais de 2.800 anos, a partir da união de várias cidades às margens do rio Tibre.
onde hoje conhecemos como Itália. Diz a lenda que a origem de Roma ocorreu com 2 irmãos criados por uma loba, Rômulo e Remo. A princípio, Roma era uma monarquia governada por reis. Mais tarde, os romanos estabeleceram uma forma de governo chamada república, na qual não havia reis. Eram os políticos que chegavam a acordos e tomavam as decisões. Nessa época, Roma foi crescendo e conquistando grande parte da Itália e do Mar Mediterrâneo. Séculos depois, o governo da República entrou em crise e começou uma etapa conhecida como Império Romano. Nele, o imperador tinha todo o poder e era assessorado pelo Senado. O Império Romano foi uma grande civilização da antiguidade que ocupava todos os territórios que circundavam o Mar Mediterrâneo, de leste a oeste: Grã-Bretanha, Espanha, França, Grécia, norte da África e Síria. O exército romano era o responsável por conquistar novos territórios e manter a paz no império. Era formado por legiões das quais milhares de soldados chamados legionários participavam. Sua insígnia era uma águia, como esta, que você já deve ter visto em algum lugar. Os legionários eram muito bem treinados e recebiam formação militar. Os romanos eram excelentes estrategistas e conseguiram construir um império inteiro. A sociedade romana era dividida em vários grupos. Os patrícios eram o grupo mais poderoso. Pertenciam à nobreza e eram políticos e militares. Os plebeus formavam o que era considerado o povo. Eles eram artesãos, camponeses e trabalhadores. Os escravos não tinham direitos e eram considerados propriedade do império. Os romanos eram politeístas, ou seja, tinham vários deuses, como por exemplo, Minerva, a deusa da sabedoria, Netuno, o deus dos mares, Marte, o deus da guerra, e Vênus, a deusa do amor. As cidades tinham muralhas e tinham ruas feitas de paralelepípedos. Os romanos estavam muito preocupados em melhorar a sua organização e a sua arquitetura. Assim, eles construíram pontes para atravessar rios, estradas para conectar cidades e os famosos aquedutos para transportar água. Além disso, eles criaram edifícios destinados ao lazer, como circos e anfiteatros onde eram realizadas corridas de carruagens ou lutas de gladiadores. Mas nem tudo era violento. Eles também construíram teatros onde representavam peças gregas e escolas para educar as crianças. No final do século IV, seus vizinhos, os povos germânicos, começaram a invadir os territórios romanos. Essa situação causou uma grande crise e fez com que o império se dividisse em 2. O Império Romano do Ocidente, cuja capital era Roma, e o Império Romano do Oriente, cuja capital era Bizâncio. Dessa maneira, seria mais fácil gerenciar um território tão grande. O Império Romano do Oriente pôde ser mantido até 1453, enquanto o Império Romano do Ocidente dissolveu-se gradualmente até desaparecer em 476. Com a queda do Império Romano, começou a Idade Média. Depois de milhares de anos, a história de Roma ainda está presente na organização das nossas cidades, na política, na cultura e na arte. Outra contribuição muito importante foi o direito romano. Muitas leis e formas de entender a sociedade perduram até hoje. Estas são as 5 coisas que você deveria saber sobre o Império Romano. Você gostou? Então, meus queridos irmãos, o vídeo ele apresenta aí algumas coisas do Império Romano, né? E a gente já está no finalzinho da nossa aula. Emmanuel acrescenta que o estado que se encontrava Roma facultava a chegada do Evangelho. Então, sim, a gente viu ali que Roma era muito rica, né? Com muitos conhecimentos, e ela facultava, por isso, a chegada do Evangelho. Roma chegou ao ápice ou ao auge do seu poderio, constituindo-se numa sociedade moderna e avançada, né? Ela trouxe muitas coisas positivas para nós, que conforme o vídeo mostrou aí, são usadas até hoje, né? Entretanto, com o passar do tempo,
deixou-se prender por uma legião de espíritos agressivos e ambiciosos, abrindo espaço para a violência que se seguira. Então, os homens deixaram-se perder, né, por causa do orgulho, da vaidade, do egoísmo, contraindo penosos débitos diante da justiça divina em nome do poder e da expansão dos seus domínios. E aí, então, as coisas se modificaram e a gente já comentou sobre isso, né? Muitas guerras, muitas mortes. E nesse clima de agitação, durante o governo de Otávio, que foi um dos imperadores, nasceu Jesus, tá bom? Então, e aí a gente conhece a história, vão atrás de material, né? Na sala de aula tem muito material aí para a gente poder estudar sobre essa aula, como teve durante todo o curso, né? O material complementar. Leiam ali, estudem, vejam os vídeos, eles são curtos e são muito interessantes e traz aí informações que enriquecem as aulas. E a diáspora, a gente trouxe no final da aula, ela tem origem grega, diáspora significa dispersão, e essa palavra, ela tornou-se o termo para indicar as comunidades judaicas estabelecidas fora da Palestina, entre o último século e o século I depois de Cristo. Aí depois Jesus veio e começou toda a era crística. Em consequência, então, os judeus, né, a Palestina, a destruição da Palestina, durante aí o tempo, né, por conta do ser humano, orgulhoso, vaidoso, e em consequência de preconceito ou perseguição política, religiosa ou ética. Então houve essa dispersão do povo e hoje nós recebemos muitos desses irmãos aqui, né, na Terra, e é isso, e a população vai ao longo dos tempos aprendendo a viver em comunidade. Jesus disse, né, amai o vosso próximo, fazendo a ele tudo que você gostaria de receber do próximo, e trouxe mais uma série de informações para nós, fazendo nascer em nós o tempo de melhorar, o tempo de mudança. E aqui eu trago as duas perguntas que vão ser levadas lá ao Classroom, né, para que a gente possa responder na sala de aula, tá bom? Que depois a gente vai colocar lá para vocês responderem. Eu agradeço a presença de todos, agradeço a participação de todos e obrigada por nós estarmos juntos esse ano todo de estudo, dando o nosso melhor. Muito obrigada a todos. Boa noite.